E eu digo para começar, eu não queria, sabe, que meu filho fosse soldado. Por quê? Porque são dois. É um grande risco que os soldados correm. Então eu disse para ele, sabe de uma coisa? Não, da minha parte eu não quero que você vá. Comecei a conversar e até comecei a chorar com ele e falei, e ele me disse, é que você é egoísta. Ele disse, os filhos precisam ser deixados voar. Ele me falou, e você é egoísta por não querer me deixar ir. E a primeira coisa que nos dizem é, deitem no chão, somos o exército mexicano. O que passou pela minha cabeça foi, o Luiz fez alguma coisa, eles vieram por ele porque ele é um soldado, eu disse. Eles vieram por ele, foi isso que aconteceu. Meu marido, do jeito que estava dormindo, só de roupa íntima, saiu e se jogou no chão. Algemaram e apontaram a arma para ele. Se mexer, a gente atira. Marvin, um menino de 16 anos que nunca saía de casa. Ele sempre estava comigo, nunca tinha dormido fora de casa. Um menino bem comportado. Não entendo nem encontro a peça porque a levaram. Luiz, um filho carinhoso que estando no exército me ligava todos os dias. E agora 1 ano e 6 meses sem ouvir sua voz. Neste país, os casos de violência entre jovens e suas consequências se tornaram uma estatística que cresce de forma alarmante a cada dia. Histórias que, infelizmente, muitas vezes acabam em tragédia. Então, hoje vamos conversar com Liliana Pérez, uma mãe cuja vida mudou para sempre após a terrível perda de seus filhos. Luiz Emanuel Nanga Pérez e Marvin Valentim Nanga Pérez, que foram privados de sua liberdade dentro de sua própria casa, na frente de seus pais, por um grupo armado. Boa tarde, meu nome é Liliana Pérez Gutierrez, sou mãe de Luiz Emanuel Nanga Pérez e Marvin Valentim Nanga Pérez. Luiz Emanuel era um soldado ativo do exército mexicano, estava no campo 1, na cidade do México. Ele era um garoto muito ativo, muito sociável, muito esportista. Marvin estava cursando o 2º semestre no Colbach 2020 de novembro. Igualmente um rapaz muito ativo, esportista, muito sociável, muito humanista. E então, muito carismático com todas as pessoas, com a gente. Marvin, 16 anos, acabou de completar 16 anos no dia 14 de fevereiro. E Luiz, 19, em maio fez 20 anos e agora em maio passado completou 21 anos já. Então, igual eu digo, então, dois jovens com muitos sonhos, muito futuro, Marvin, então... O sonho dele era ser um empreendedor. Inclusive com uns primos e uns amigos, ele queria abrir uma cafeteria. Eu trabalho com confeitaria, panificação, tudo isso. Um dia ele falou, mãe, pode me ensinar? Quero aprender e ter meu próprio negócio. Eu disse, claro. Comecei a ensinar ele a fazer sobremesas, todas as pizzas, bolos, tudo isso. Ele me ajudava porque eu tinha uma confeitaria, Marvin me ajudava a fazer bolos. Luiz estava de folga por 20 dias. Ele veio da cidade do México porque tinham transferido ele para cá, para Tulum, Quintana Roo. Ele ia trabalhar no Trem Maia. E como tinha perdido alguns documentos, estava resolvendo uns documentos aqui em Chiapas. Luiz Emanuel e Marvin Valentim Nanga Pérez são jovens promissores, ativos, responsáveis e queridos em sua comunidade. Desde pequeno, Luiz sonhava em ser soldado e, motivado por isso, começou a se preparar para entrar nas Forças Armadas. No entanto, ele nunca imaginou que esse seria o primeiro passo para o inferno que sua família vive até hoje. Pois desde pequeno esse era o seu sonho. Quando ele era pequeno, ele me dizia, quando tinha 5 anos ele falava, mamãe, quando eu crescer vou ser soldado.
ele me dizia. E assim o tempo foi passando. Quando ele estava para terminar o ensino médio, ele me disse: vou entrar para minha escola preparatória militarizada. Fez as provas, tudo isso. Por problemas de transporte, a escola preparatória foi transferida para Berriozaba, em Chiapas. E da minha vizinhança até Tuxtla são 2 horas, e para ir ele tinha que viajar 4 horas, então não dava tempo para ele. Ele ficou lá e começou a estudar o ensino médio. Quando estava no ensino médio, no 6º semestre, ele me disse que queria se alistar na Marinha e o edital saiu em fevereiro. Mas Luiz fazia meu aniversário em maio, então ele ainda não tinha completado 18 anos e também não tinha terminado o ensino médio. Então ele me disse: não vou poder entrar na Marinha. Ele disse: faz 18 anos em maio, termina o ensino médio em julho e me fala: me ajuda, vai comigo. Ele disse: vou liberar minha carteira no quartel militar. Vou pedir informações porque dizem que se eu ficar internado 3 meses, eles me dão a carteira liberada. E é essa que me pedem para entrar na Marinha. Ok, eu disse. Eu acompanhei ele e tudo. Mas estando lá, no quartel militar de Los Sabinos, aqui em Chiapas, começaram a dizer para ele por que não ingressava no exército. Disseram que havia muitas oportunidades e que ele era jovem. E ele disse que sim, pois fizeram uma lavagem cerebral nele rapidamente, e ele disse que sim, que tinha interesse. Nesse dia, ele ficou para as provas e perguntou: você vai me esperar? Sempre acompanhava meus filhos em todos os lugares. Ele perguntou e respondi: sim, claro. Ficamos lá desde as 8 da manhã, só saímos às 6 da tarde. Ele passou nas provas e disseram que não havia vaga. Já estávamos voltando e tínhamos que ir para Chapecoorso. Quando a gente passa ali na estrada, na 7ª região, viu que dizia que ali sim tinha vagas. Então ele disse: vamos descer, vou pedir informações, pois é melhor aproveitar do que perder 3 meses internado. Ele me disse: bom, eu te faço companhia lá também. Disseram que havia vagas e que ele precisava apresentar os exames. Ele ficou lá então, fomos buscá-lo à 1 da manhã naquele dia. Ele ficou assim por 1 mês, fazendo provas e participando de atividades. Depois de mais ou menos 1 mês, ele chegou muito decepcionado porque me disse: mamãe, disseram que só vão ficar os que forem recomendados. E eu disse: e aí, o que você vai fazer? Ele me disse: fala para o meu pai me ajudar, que ele tem um conhecido. E eu disse: para começar, eu não queria que meu filho fosse soldado. Por quê? Porque são 2. É um grande risco que os soldados correm. Então eu disse: sabe de uma coisa? Não, da minha parte eu não quero que você vá. Comecei a falar e até comecei a chorar com ele e disse... E ele me falou: é que você é egoísta. Ele disse: os filhos a gente tem que deixar voar, me falou. E você é egoísta por não querer me deixar ir. Marvin, meu filho mais novo, disse: deixa, ele nem passou na prova ainda e você já está chorando. Ele me diz: deixa ele ir para ver se ele passa nas provas, ele fala. E assim ficou por 2 meses. Ele passou em todas as provas. No 3º mês ele já ficou internado na 7ª região. De lá mandaram ele, seu CAR, para Rancho Nuevo, San Cristóbal de las Casas, por 3 meses. Ele me liga e diz: você acredita, mãe? O quê? Não passei na prova. E eu já tinha dito antes: Senhor, por favor que ele não passe nas provas, eu não quero que ele vá. E quando ele me disse isso, não passei na prova, eu disse: graças a Deus. Você sabe? Eu disse: o que faz? Porque eu pensei de verdade que ele não tinha passado na prova. Quando ele chegou em casa naquele dia, e aí, um primo deles pergunta para Marvin: ei, e o que você sabe sobre Luiz? Ele passou na prova? Não, minha mãe falou que ele não passou, mas ele disse: já passei. Os primos dele já tinham dito que ele passou. E então, após 1 hora, ele chega em casa. E aí então, com aquela cara de muito triste, ele me diz: você acredita? Não passei na prova. Eu digo: tudo bem, é a sua primeira tentativa. Eu digo: muitos passam até 3 anos tentando e não conseguem, eu disse. Tente outra atividade, tente de novo, não desanime, eu disse. Ela respondeu: não. E depois ela me disse:
não é verdade, eu consegui. E diz, eu vou embora. E aí eu começo a chorar, porque para falar a verdade, eu não queria que ela fosse embora. Ela disse, consegui, vou embora amanhã. Quer dizer, foi algo muito rápido. E eu disse, depois pensei, bem, é o que ele quer desde pequeno, ele sempre me dizia isso. E eu falei, então eu tenho que aceitar. Mas sim, eu senti uma dor enorme, porque pensei, são meus 2 únicos filhos, e como é que um vai embora? E eu estava acostumada com os 2, porque onde eles iam, eu ia junto. E assim ele se foi. Ele ficou 3 meses em São Cristóbal, depois foi embora. 3 meses em Cancún, depois foi embora. Não lembro se foi 1 mês ou 2 meses. Para León, Guanajuato, para Celaya, para Guanajuato. Ele ficou lá. Depois, um dia, ele me liga de Guanajuato e diz, mãe, você pode me ajudar a fazer uma prova? Ele diz, vou te mandar o link. Pergunto, de que prova? Respondo que não sei nada. Ele disse, você responde essas perguntas. Respondi as perguntas e depois mandei de novo para ele. E ele me disse mais tarde, ai, te pedi por favor para fazer essa prova, porque era para eu distribuir. E eu fui. Fui de uma vez e o homem voltou a canar, aleluia. Amor está e meu uloa adissou chance ansiosa, Enoque eu, Doug, eu te trer. Mas ele me disse que não tem problema, ele vai para outro lado, eu vou para outro lado, tudo por causa de uma namoradinha, mas ele disse que estava tudo bem. Nisso de mandarem ele para Tulum, como tinham roubado a carteira dele, ele tinha perdido documentos, tudo isso, então ele veio para Chiapas. No dia 6 de dezembro estive com ele na cidade do México antes de ir embora. Para onde ele ia? Ele estava em São Cristóbal, no fim de semana, eu ia para São Cristóbal para ficar com ele. Ele estava em Cancún, eu ia para Cancún com ele. A única vez que eu não fui foi quando ele estava em Guanajuato, porque ele me disse que era muito perigoso para eu me arriscar indo para lá. Eu iria com meu filho mais novo vê-lo. Em dezembro, ele já estava na cidade do México e fui passar 15 dias com ele lá. Já em janeiro ele volta para ver sobre os movimentos dele. Tudo isso, então no final de janeiro, quando ele ia voltar, acho que era dia 3 de março, se não me engano, estava o ofício dele para voltar dia 3 de março. Mas isso aconteceu no dia 28 de fevereiro. Em 28 de fevereiro, a vida de Liliana Pérez e do marido mudou para sempre. E é que naquela noite, antes de tudo desmoronar, eles foram dormir como uma família pela última vez. Sem imaginar que, em questão de minutos, seriam arrancados daquela tranquilidade para sempre. 28 de fevereiro de 2024. Às 4 da manhã, ouvi na minha casa alguém batendo na porta. Bem, foi assim que entendi que estavam batendo, não como se estivessem chutando a porta. E então eu disse para o meu marido, porque os quartos ficam no andar de cima da minha casa. Eu disse para o meu marido, olha, estão batendo na porta, vamos descer para ver. E ele me respondeu, deve ser algum bêbado, né? Ele me disse, não é que já estão batendo várias vezes ou chutando a porta, vamos descer. Foi o que eu disse para ele. Bom, ele me disse isso quando meu marido saiu do quarto e eu vim logo atrás do meu marido. Já tinham pessoas subindo a escada vestidas com o uniforme do exército mexicano, igualzinho ao que o Luiz usava. Calças, armas longas, armas curtas, capacetes, câmeras, algumas ligadas, outras gravando. E a primeira coisa que eles dizem é, deitem no chão, somos do exército mexicano. O que passou pela minha cabeça foi, o Luiz fez alguma coisa, eles vieram por ele porque ele é um soldado. Eu pensei, eles vieram por ele, já era para mim. Meu marido, do jeito que estava dormindo de roupa íntima, saiu e se jogou no chão. E algemaram ele e engatilharam a arma, apontaram a arma e disseram, se você se mexer, a gente atira. Nisso subiram 4 soldados uniformizados do exército.
Depois subiram mais pessoas de preto, usando o colete da promotoria do estado, e nos cercaram a todos, a mim. Uma pessoa também atrás de mim apontando, e aí uma pessoa chega e pergunta: onde eles estão? Perguntando de onde estava, acho que era alguém que eles procuravam, e nisso eles apontam para o quarto dos meus filhos. Eles abrem, porque nós dormimos no último quarto. No do meio dorme Luiz. Eles abrem a porta com um chute, Luiz estava dormindo. Eles o agarram pelos cabelos e o arrastam e ele disse: o que aconteceu? Ele ficou surpreso. Eles o agarram pelos cabelos e mandam: joga-se no chão, e o jogam. Igualmente algemado, eles engatilham a arma e apontam para ele. E daí ele disse: onde está? Eles perguntam de novo para essa pessoa e ela aponta para o próximo quarto. Vão até o quarto do meu filho Marvin, o mais novo. Da mesma forma, arrombam a porta do quarto, tiram meu filho de lá também. E já que estamos em uma salinha assim, na parte de cima da casa, onde eles nos mantêm todos juntos, eles perguntam onde está o arsenal que apreenderam deles. E esse, ao que todos respondemos: bem, que não sabemos, que estão nos confundindo. E eu grito para que procurem em toda a casa, que procurem, porque sabemos que não tínhamos mais nada, e isso passava pela minha cabeça. Mas e o arsenal? Fazia uns 8 dias que tinham apreendido um arsenal perto do aeroporto Ângelo Albino Corso. Pensei: será por causa desse arsenal? Eles perguntam. Mas que eu saiba, é a promotoria que leva, tudo que é apreendido vai para a promotoria, não tem por que ficarem perguntando aqui. E repetiam: onde estava o arsenal? Nisso, as pessoas que estão vestidas de preto, no pessoal da promotoria, entram na sala para procurar. E nisso, um deles vai até onde está meu filho Marvin, que mede 1,78. Me parece que Marvin é alto. E dizem para ele se abaixar. Marvin se abaixa porque essas pessoas têm mais ou menos a minha altura, tipo 1,63, 1,64. Marvin se abaixa e eles chutam seu rosto perguntando: você sabe onde está o arsenal? E ele disse: estão nos confundindo, mas procurem, foi o que meu filho disse. E nisso Luiz grita: não batam no meu irmãozinho, vocês não veem que ele é uma criança? Ele gritou. E um deles vai lá e dá um chute no rosto do Luiz, onde ele estava caído. E nisso, os que estavam revistando o quarto encontram no armário do Luiz os uniformes dele. Que ele tinha trazido um uniforme para eu lavar para ele. Ele foi comissionado para a Guarda Nacional e tinha uniformes dela e do Exército Mexicano. Eles acham os uniformes, o tiram dali e perguntam: o que é isso? Você é guaxito? E Luiz, você vai com a gente. Eles pegam ele e levam os uniformes. Perguntam: vão soltar meu filho? E no final, meu marido. E um deles pergunta: levamos todos eles? E um deles disse: não, só deixa a senhora. E aí eles tiram todos do carro e eu grito: por favor, não façam mal a eles. Eles estão nos confundindo. E um deles me disse: você não se mexa, fique aí, porque se você se mexer, eu atiro. Você vai fazer o que a gente mandar e eu volto a pedir: por favor, não faça mal a eles. E ele me disse: se você colaborar não denunciando para a promotoria, porque a promotoria do estado trabalha para nós. Se você rastrear os telefones, porque eles levaram todos os telefones, o C5 trabalha para nós. Se você denunciar, eles avisam e quem sofre as consequências são seus filhos. E se você fizer tudo o que estamos dizendo, terá seus filhos de volta. Seus familiares de volta. Eles os tiram do carro. E esse? E então eu fico no andar de cima da casa, quando lá embaixo eu ouvia que estavam conversando, e aí meu marido me contou que lá embaixo eles tinham malas, que é onde iam levar o arsenal, a carga. E nisso perguntam para um que está na caminhonete e dizem: o que fazemos com a mala? Chefe, suba, não deixem nada, levamos os 3 homens? Não, só me levem os 2 garotos, que eles vão me servir.
soltem o pai. Nisso, soltam meu marido. Todas essas pessoas sobem na caminhonete e dizem para o meu marido que, até ele ouvir a porta fechar, ele não pode se levantar ou eles atiram. Nisso, meus filhos sobem nas caminhonetes. Eram todas caminhonetes fechadas. E eu me inclino em uma varanda que tenho na minha casa para tentar anotar as placas ou algo parecido. As caminhonetes não tinham placas e vejo que elas arrancam e vão em direção à estrada do aeroporto. Ángela Albino Corso. Nisso, eu escuto meu marido gritar. Eu disse, deixaram ele pelo menos. Ele grita, Lili, busca ajuda, eu vou atrás dos meus filhos. Ele me disse. Nisso, meu marido tem um caminhão de 3 toneladas. Ele saiu, pegou o caminhão e foi atrás das caminhonetes. Ele foi seguindo elas. E como os pais dele moram a uma quadra dali, ele gritou para eles pedirem apoio no C6 porque estavam levando nossos filhos e ele ia segui-los. Ele contou que enquanto falava com a família, eles avançaram e quase não as alcançaram, mesmo de longe. Ele as seguiu e as perdeu em um sítio. Que você está indo para o aeroporto, foi lá que ele as perdeu. E meu marido diz que ele foi para o aeroporto. Ele percorreu toda a rodovia para ver se conseguia encontrá-los, mas não, ele não os encontrou mais. Nisso, eu em casa começo a procurar um telefone, mas tinham levado todos os telefones para eu pedir ajuda. Então, ajuda e eu encontro um telefone do meu marido, não dos mais velhinhos. Deixaram esse e eu ligo para o 911 para pedir ajuda. E nisso, quando me atendem, começam a fazer um monte de perguntas e eu digo, moça, eu quero que me ajudem a recuperar meus filhos. Por quê? Porque estou a 5 minutos do C6, que é um bloqueio que está ali. Estou a 5 minutos do bloqueio da Guarda Nacional. Estou a 10 minutos do aeroporto onde está a Guarda Nacional. E se entreguem, ou seja, estou cercada por todos os soldados e não salvaram meus filhos. E depois de mais ou menos 6h30, 5, 6h30, acho, foi ou 5h30, meu marido voltou e me disse, não encontrei nossos filhos, eles os levaram. Ele me disse e nisso chegou uma viatura da Polícia Estadual. Ah, não, antes do meu marido chegar, a viatura chegou. E eu disse, por favor, vão atrás do meu marido porque vão matá-lo, porque ele está indo atrás das caminhonetes. E eles me dizem, só isso, pediram meus dados e disseram, daqui a pouco voltamos, e foram embora. E depois de mais ou menos meia hora chega isso foi a Polícia Estadual, depois de mais ou menos meia hora chega a Polícia Municipal, a mesma coisa. Pedi que procurassem meu marido. Pediram meus dados e disseram que voltariam logo. Saíram e não voltaram. Quando meu marido voltou e viu que não tinha encontrado eles, a família começou a chegar. Ele chegou por volta das 9 da manhã. A polícia GOPEP era uma polícia que estava aqui antes de ser a segurança da comunidade, era a polícia GOPEP. Ele chegou em casa e me pediu as informações. Eles estavam vestidos iguais, de moletons e tudo preto. Disse a ele ir embora, pois eram os mesmos que levaram meus filhos. E o que estava com o comandante me disse, não senhora, a senhora está enganada. Não, é que eram iguais, estavam vestidos. Eu disse, por favor, vão embora da minha casa, eu não quero vocês aqui. E depois dessas horas eles foram embora da minha casa. Mas em nenhum momento me apoiaram. A urgência de encontrar seus filhos começou a tomar conta deles. Na busca, eles enfrentaram não só indiferença, mas também violência institucional que os revitimizava e questionava seu testemunho ao tentar denunciar. A isso se juntava uma incerteza ainda mais dolorosa. As pessoas que viram levar seus filhos eram as mesmas a quem precisavam pedir justiça. Sim, começamos com a família, então seguimos procurando, colando cartazes, perguntando. Nesse momento eu disse para o meu marido, me acompanhe. Fui até a casa dos amigos dele, supostamente amigos com quem ele convivia. Fui perguntar se eles sabiam quem tinha levado eles ou se meus filhos tinham recebido ameaças. Porque conheço muito bem meus filhos.
Eles não se envolveram em coisas ilícitas e são garotos que desde pequenos estão acostumados a trabalhar. Então eu perguntei, falei com os amigos e eles disseram que não sabiam de nada, que nem eles entendiam, e muitos foram embora da comunidade. Fugiram no mesmo dia, cerca de 12 famílias, foram 7 companheiros deles, incluindo o vizinho. Quando levam meus filhos, eu saio para ver, pois a porta de casa ficou aberta. Saio e os vizinhos me perguntam o que tinha acontecido. E então levam meus filhos. E a mãe Bem, a senhora, a vizinha liga para o filho pelo telefone. Olha, já estão levando eles. Penso, será que eles sabiam que vinham buscar meus filhos? Por quê? Porque vai perguntar, já vai se informar. Já estão levando eles. E eu pedi para a promotoria investigar essas pessoas e a promotoria me disse que não consegue encontrá-las. E elas estão por aí? Bem, nós íamos para diferentes bairros, em fazendas onde víamos, sim, pessoas suspeitas, nós entrávamos lá para recuperar. O único que buscamos é recuperar nossos filhos, são meus 2 únicos filhos. Bem, em uma ocasião é que... Bem, assim não encontraremos. Quando eu me junto ao coletivo, começamos a ir também a buscas, aos ranchos, buscas. Sim, foram encontrados indícios de que houve pessoas recrutadas ali pelo crime organizado. Roupa, sapatos, camisetas, bonés. Inclusive em um rancho foram encontradas drogas, armas, coletes, capacetes. Sim, o que acontece é que eu digo, quando levam meus filhos, me dizem então para não fazer a denúncia. Mas eu digo para o meu marido, como vamos recuperar as crianças? E ele me diz, vamos fazer a denúncia. Fomos à promotoria na administração passada de 2024. Chegamos à promotoria e dissemos que íamos fazer a denúncia pelo desaparecimento dos nossos 2 filhos. E a pessoa que nos atendeu disse, vocês já pensaram bem? Tem certeza de que vão fazer a denúncia? Porque podem tomar represálias contra vocês. Nesse momento, eu disse para o meu marido, sabe de uma coisa? A gente tem que fazer a denúncia. Lembre-se do que aquelas pessoas nos disseram. Falei para ele, voltamos para casa do mesmo jeito. Mas aí a família dizia para a gente que tínhamos que fazer a denúncia, porque senão não iam procurar por eles. E voltávamos lá e nos diziam a mesma coisa. Assim, ficamos 8 dias tentando fazer a denúncia, mas não conseguimos. Por conta própria, começamos a procurar, já onde nos diziam que viam caminhonetes, que viam jovens que estavam sendo recrutados. Íamos lá com meu marido para ver. Pelo menos eu digo, se eu ver meus filhos, como se eu fosse me conformar que eles estão lá, porque é uma grande angústia e uma grande dor como mãe, como família, porque o coração de mãe me diz que eles estão vivos, mas ao mesmo tempo você também não sabe com quem os levou. Você não sabe se eles estão vivos, se já mataram eles, você não sabe se comem ou não comem. É uma angústia desesperadora não saber deles. O quê? A maioria das pessoas, inclusive policiais de investigação, disse que foram recrutados. Mas eu não tenho essa certeza, porque eu digo que meus filhos... Por exemplo, nos fins de semana, sábado e domingo, eles saíam para andar de bicicleta e à tarde iam treinar futebol. E eu me pergunto por que não os levaram da rua? Porque entraram na casa. Marvin dirigia uma mototáxi ali da comunidade e, digo eu, nos fins de semana, Marvin estava dirigindo. Por que não o levaram dali, da rua? Porque eles foram até a casa. Eu sei que eles já recrutaram outros, mas normalmente pegam onde eles estiverem e com eles foram buscá-los em casa.
3 dias depois falei para meu marido, sabe de uma coisa? Vamos pedir apoio para a Sedena, porque meu filho pertence à Sedena. Nós fomos até a Sedena. No campo 1, no portão 3, lá estava meu filho. E eu disse que sou mãe do Luiz Amaral, que eu precisava falar com alguém que me desse informações e me disseram que não podiam me atender no fato de que o Luiz, depois de 3 dias sem se apresentar, já estava considerado desertor depois de 3 dias sem se apresentar. E eu comento, ele não se apresentou porque está desaparecido. Eu disse, e na verdade eu vim buscar apoio para que me ajudem a encontrá-lo. E ele me disse, não, e muito menos. Assim como o levaram, ele foi recrutado pelo crime organizado. E isso é traição à pátria. Ou seja, ali naquele momento fecharam as portas para mim. Não me pediram nenhuma explicação ou algo assim, nada, nada, nada. Isso foi tudo. Sim, ficamos 2 dias no México e voltamos para Chiapas. Perguntei ao meu marido, o que fazemos? O que fazemos? Porque do mesmo jeito, a família, quando isso acontece, se afasta de você, ficam com medo. E eu digo, medo de quê? Eles já conheciam meus filhos? Naquele momento, nós dois continuamos procurando nossos filhos. Dentro dessa luta persistente, a senhora Liliana encontrou em seu caminho outras famílias que, assim como ela, perderam seus filhos. Unidas pela dor e sede de justiça, decidiram transformar o sofrimento em ação. Foi assim que a senhora Liliana se juntou ao coletivo Mães em Resistência, que é um espaço onde não apenas se acompanham no luto, mas também oferecem apoio, voz e força para quem passa pelo mesmo calvário. Já em janeiro de 2025, eu me junto à coletiva Mães em Resistência, pois eu sempre a acompanhava pelas redes sociais dela. E quando acontece o que aconteceu com meus filhos, eu digo para ela que quero me integrar ao grupo. E ela me diz, a primeira coisa que ela me diz, se eu tenho minha ficha de busca da parte da promotoria e eu digo que não. Ela me diz, você precisa da ficha de busca, senão não pode entrar. Quando em janeiro eu tenho a ficha de busca, eu envio para ela e ela me aceita. Ela já me convida para participar das reuniões, das buscas. Obrigada, já me integro em janeiro. No dia 4 de janeiro de 2025, eu me junto à coletiva Mães em Resistência. Na verdade, todas nós estamos pela mesma causa. Acho que ela é uma família que talvez encontremos consolo. Nós nos entendemos justamente pela mesma dor de ter um ente querido desaparecido. Porque às vezes nem mesmo a sua própria família entende, não compreende a dor que você está passando. E por outro lado, com as companheiras você está sofrendo pela mesma coisa. Elas te entendem, pois estão procurando, estão investigando, mas desde o primeiro dia pedi uma linha de investigação, porque é a primeira coisa que devem fazer para ir descartando todos os pontos. Já tem? Desde que fiz a denúncia já vai fazer 8 meses, não tenho. Sim, me ajudaram a colar cartazes, que é algo que nós como família sempre fazemos. Foi feita uma busca em um sítio onde meu marido desapareceu. Fizeram a busca nesse sítio, ele já tinha sido vistoriado. Fizeram a busca lá, mas só me permitem procurar no terreno. Na casa, não me permitiram procurar na casa. Quando um policial, ele me disse que quando revistaram aquela casa, encontraram fotos de militares. E eu pedi para entrar naquela casa e não me permitiram, porque eu disse que se havia fotos de militares, podia ser do meu filho ou de algum companheiro do meu filho, porque naquele sítio havia carros desmontados, sabe? Balas de diferentes calibres usadas, havia como um centro de treinamento de tiro.
mas foi só até aí que ficou. E sobre aquele rancho onde fui fazer a busca, recebi ameaças. E meu Ministério Público me disse que os donos do rancho querem entrar em contato comigo. E eu disse que não tenho nada para falar com eles, porque minha segurança está em risco. E ficou assim. Mas sim, eu recebi muitas ameaças por causa daquela busca. E também o Ministério Público fez uma busca na colônia Salvador Urbina, em fevereiro de 2025. Fizeram uma busca em uma casa onde... acho que era um lugar onde vendiam drogas. Encontraram drogas, armas e dinheiro. E tinham prendido 3 pessoas. E isso foi incluído no meu processo. E foi nessa hora que fizeram essa busca. Aí o agente municipal do bairro me liga e diz: olha, estão te procurando os pacales, a polícia, os pacales. E eu pergunto: mas por que estão me procurando? Acredito que a promotoria tem meu número, deveria me ligar. E a pessoa que foi detida lá no bairro comentou que já sabia onde eu estava, que eu tinha ordenado essa busca, sendo que eu nem sequer fui informada sobre essa busca, e mesmo assim incluíram isso no meu inquérito. Mas isso não tem nada a ver, a pessoa nem sequer compareceu. Mas onde eu vejo que o Ministério Público tenta te fazer acreditar que está trabalhando, mas na verdade não está fazendo nada, até a data de hoje eu não tenho nenhuma informação, nenhum avanço, nada, nada, nada. Apenas que dia foi? Tivemos um encontro cancelado só faz uns 15 dias. O dia em que ele foi no encontro cancelado, meu Ministério Público me disse que iam fazer uma busca onde mostrava a última localização do telefone do meu filho Marvin. Ao que respondi que eu estava no protesto e que não podia participar. E que é isso. Tinha sido feito um acordo de que, quando fossem feitas buscas ou colagem de cartazes, pelo menos 3 ou 4 dias antes, o Ministério Público deveria avisar. E, no final das contas, eles avisam só um dia antes. Nós, como coletivo, também temos atividades. Mas até agora, bem, o Ministério Público não fez nada. Um ato tão violento deixa sequelas profundas e persistentes, tanto físicas quanto emocionais. A senhora Liliana nos conta que esse processo tem sido um fardo imenso. Uma ferida que não cicatriza e com a qual ela e seu marido precisam conviver dia após dia, enquanto continuam a difícil busca por justiça para seus filhos. Ou de encontrá-los, meu marido está muito, 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 muito mal, porque ele, na verdade, se sente culpado por não conseguir resgatar seus filhos. Ele realmente tem estado mal, está com depressão. Ele já tentou se desidratar 2 vezes, porque não é a mesma coisa. Você tem uma vida com seus filhos, né, se movimenta com eles. Eles trabalhavam com o pai deles. Meu marido trabalhava no comércio de tijolos, blocos, todas essas coisas. Então meus filhos sempre ajudavam ele. E agora sozinhos, não tem nada. Ele sim, bateu nele porque disse que era para poder resgatá-los. Eu sempre disse para ele não se sentir culpado, porque o que ele poderia fazer sozinho? Aquelas pessoas que eram muitas, eram 2 caminhonetes cheias de pessoas, umas 12 talvez. No momento em que isso acontece com você, seu corpo não aguenta, você começa a ficar doente. Eu estava vendo algumas companheiras que também estão com diabetes, com depressão. Eu já sofro muito com alergias ao ar, à poeira, a muitas coisas. Se você perceber, eu sofro. E com tudo isso, né, a depressão, tem os nervos, o estresse, tudo aumenta muito. Tá? Aumenta ainda mais.
Ela ainda busca respostas e não entende por que os filhos passaram por isso. Hoje, ela pede à comunidade empatia e cooperação diante de casos como o dela, mas, acima de tudo, deixa claro que não vai desistir. Ela continuará procurando por seus filhos até encontrá-los. Que por favor, que me devolvam, porque são meus 2 únicos filhos. Marvin, um menino de 16 anos que nunca saía de casa. Sempre estava comigo, nunca tinha dormido fora de casa, um menino bem comportado. Não entendo nem encontro a peça. Por que o levaram? Luiz, um filho carinhoso que está no exército todos os dias. Ele falava comigo por telefone e agora 1 ano e 6 meses sem ouvir sua voz. É uma dor tão grande que eu não desejo a ninguém. Pois que saibam, como eu sempre disse, que não devemos desistir e que vou continuar procurando por vocês até que possamos nos reencontrar. Que a mãe de vocês não vai desistir por nada até encontrar vocês, como sempre lhes disse. Quando eles não podiam vir até mim, eu tinha que ir até eles. E eles me disseram, quando você não puder vir até nós, nós vamos até você. E é isso que estou fazendo, tentando procurá-los, encontrá-los para nos vermos de novo. Marvin tem 3 pintinhas no lábio, tem uma aqui do lado direito e 2 aqui. Ele é alto, tem pele clara, é magro, não tem tatuagens. Luiz mede cerca de 1,73 m. Ele tem cabelo curto, Ele havia feito uma perfuração recentemente. Este tem uma cicatriz no lado direito em forma de triângulo, mas também não tem tatuagens. Luiz usava um short, uma bermuda preta estampada com bananinhas, tatuagens e uma camiseta básica cinza. Marvin, nada mais. Um short azul com listras amarelas, como eles estavam dormindo. Levei para a sociedade para que nos ajudem. Se vocês viram ou sabem quem os levou, que façam a denúncia anônima para que possamos ter informações sobre nossos filhos, sobre nossos familiares, porque não somos os únicos. Hoje estamos deste lado, não sabemos quando pode acontecer conosco. E também que não julguemos, porque é a primeira coisa que fazemos. E eu me incluo também, porque eu também era assim. Às vezes pensamos que foram levados por estarem envolvidos em algo. Luiz e Marvin também diziam, foram levados porque estavam no caminho errado. E não, agora estou comprovando, agora é igual para todos. Agora, por um erro, não sei, por uma confusão, você pode pagar em... As mães também dizer para olharem para seus filhos que tipo de amigos eles têm. Eu não sei se algum dos amigos deles os entregou ou ele, não sei mesmo. Por isso, eu digo para as mães que saibam quem são realmente os amigos e os filhos delas. Sempre dizia isso para Luiz e Marvin, que nesta vida não existem amigos, só conhecidos. E a gente nunca termina de conhecer ninguém, porque por causa do dinheiro, todos fazem o contrário. Você pode enviar informações para a página de Mães em Resistência ou também ao número da promotoria. Se você chegou até este ponto do vídeo, lembre-se que agora estou postando vídeos segunda, quarta e sexta-feira. As segundas são sobre feminicídios, as quartas são um caso diferente como o do doutor, e as sextas são sobre mães buscadoras. E também, se você quiser participar de um desses vídeos, pode me escrever no e-mail, que é o e-mail @pepmistério.com.mx. No Facebook, Pepe Mistério. No Instagram, Pepe Mistério. Documentários ou Pepe Mistério México.